Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria, motivo de alegria mais uma vez, estar aqui com os irmãos. Queria agradecer o convite, nosso diácono Jânio, para estarmos aqui. Estou com minha esposa Juliette, estou com meus filhos lá atrás também, Renan e Ana Júlia, estão aqui comigo no culto da família, amém? E eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Josué, no capítulo de número 24. Um texto certamente conhecido dos irmãos. Josué, capítulo 24. Nós vamos ler apenas dois versículos, o versículo 14 e o versículo 15. À medida que você for encontrando, você pode se colocar de pé, a gente fazer a leitura da palavra. Em seguida, os irmãos estarão assentados, com os ouvidos inclinados a ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém? Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. O tema que eu coloquei na mensagem dessa noite é escolhendo o bem para a família. Amém? Meus amados irmãos, nós temos de fato todos os dias escolhas. E nós escolhemos estar aqui nessa noite. Nós escolhemos a roupa ao qual nós vestimos. Nós escolhemos a cor que mais combina para estarmos aqui. Nós escolhemos a universidade, o curso na universidade que nós vamos cursar. Nós escolhemos também, irmãos, na verdade, o nosso cônjuge, a pessoa com quem nós iremos casar. Então, nós podemos perceber que a nossa vida, a nossa trajetória aqui sobre essa terra, nós temos de fato muitas escolhas. Algumas dessas escolhas são escolhas que não trazem muito prejuízo, podemos dizer assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas existem outras escolhas que são extremamente importantes para a nossa trajetória sobre essa terra. E é justamente essas escolhas que nós devemos atentar, para que a gente possa viver bem para a glória de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos perceber também que algumas dessas escolhas têm um preço muito alto e outras nem tanto. Mas nós nos deparamos aqui com Josué, um grande líder de Deus, que veio substituir um outro grande líder, um dos maiores líderes que a Bíblia apresenta, que foi Moisés, se não maior. E Josué tinha uma grande missão, justamente conduzir o povo de Deus até a chegada à terra prometida, conquistar a terra prometida. E diante de todas essas coisas, nós podemos perceber que Josué fez escolhas para o bem andamento da sua vida e da sua família. E diante de tudo aquilo que Josué estava escolhendo, até a chegada desse momento, nós já vemos aqui um Josué, já no final da sua vida, já no final da sua carreira, mas diante de tudo isso, ele convoca o povo, ele chama o povo novamente para a renovação da aliança. O que Josué estava propondo nesse momento aqui do capítulo 24, é fazer com que aqueles irmãos, aquele povo de Israel, que passou por tantas adversidades, até chegar a Canaã, eles pudessem relembrar aquilo que Deus já tinha feito. E assim, meus irmãos, nós podemos perceber no capítulo 24, a partir do versículo 1, ele começa a descrever as promessas que Deus fez a partir de Abraão, o pai da fé. E depois ele descreve mais um pouquinho a respeito de Moisés, como Deus foi fiel
na vida de Moisés. Portanto, o que Josué estava apontando era fazer com que os irmãos pudessem relembrar. E aqui, irmãos, fica algo muito importante para nós nessa noite. Nós não precisamos de novas revelações. Tem muitas pessoas que correm atrás de novas revelações. Nós precisamos, irmãos, voltar a conhecer e relembrar as promessas que Deus já fez e foram cumpridas. Assim como Josué estava apontando para esse povo de Israel, ele estava apontando para o que Deus já tinha feito no passado, e que, portanto, o Josué já velho, já partindo, ele possa agora tomar decisões, o povo possa tomar decisões, e ele possa fazer uma resolução. Meus amados irmãos, nessa noite, a partir desses 2 versículos que nós lemos aqui, nós podemos tirar lições preciosas para as nossas famílias, para a nossa vida cristã, para a nossa vida como um todo, para que nós venhamos a verdadeiramente fazer com que nós venhamos a prosseguir nessa caminhada aqui sobre essa terra e sermos verdadeiramente abençoados. Portanto, eu gostaria de falar a respeito aqui do versículo 14, a princípio, uma primeira lição. E a primeira lição é: temam o Senhor. O texto diz aí no versículo 14, irmãos, a parte A: agora, pois, temam o Senhor. Meus amados irmãos, temer ao Senhor, como foi orado aqui nessa noite, não está relacionado apenas a sentir medo do Senhor, mas temer ao Senhor está relacionado também a você ter reverência ao Senhor, a você ter devoção pelo Senhor, a você adorar verdadeiramente ao Senhor. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão nas igrejas e não estão de fato temendo a Deus. É aquele que vem à igreja ao domingo e durante a semana sai para a balada. É aquele que na verdade canta louvores na igreja, mas lá fora está cantando louvores para os homens. É aquele, irmãos, que na verdade pregam a verdade, mas vivem uma mentira. Esses tipos de pessoas, esses tipos de crentes, que não é de fato um discípulo de Jesus, mas é crente, porque crê em alguma coisa, talvez não no verdadeiro Deus. Esse tipo de pessoa, eles estão muitas vezes dentro das igrejas, mas eles não têm reverência, eles não têm temor, e eles não adoram quando é um lugar propício para adorar, para reverenciar. Portanto, irmãos, nós podemos perceber que até o próprio Salomão, em Provérbios, ele diz no capítulo 9, versículo 10, que nós devemos perceber que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, meus irmãos, a sabedoria que nós podemos adquirir sobre essa terra não é um muito ler livros, embora isso seja importante. Não é você fazer cursos de mestrado, de doutorado. Porventura você chegar a um doutorado em teologia. Não é assim que você vai ser sábio. Mas segundo a própria palavra, a sabedoria é adquirida pelo temor ao Senhor. Existem pessoas que não são tão letradas. Existem pessoas que não chegaram a um conhecimento mais aprofundado e não tiveram oportunidades de chegarem no seminário, de estudar, quem sabe, até um ensino médio. Mas são pessoas extremamente sábias. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas temem ao Senhor. Mas também Salomão diz lá em Provérbios capítulo 14, versículo 27, que o temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços de morte. O temor do Senhor é a fonte de quê? De vida. Além do temor trazer sabedoria, o verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor, ele também traz vida e nos livra dos laços de morte. O temor do Senhor, ele é vida e nos livra dos laços de morte. Portanto, irmãos, Josué compreendia muito bem que não adiantava estar na terra que Deus conduziu o seu povo, se esse povo, uma vez na terra, não tivesse de fato reverência àquele que merece toda honra, toda glória e toda adoração. Eles estavam no lugar propício para adorar. Eles estavam na terra que Deus prometera. Eles estavam no ambiente que ali Deus fez com que eles chegassem.
é verdade, com muita luta, com muita batalha, mas ali eles estavam no lugar propício para reverenciar o único Deus que vive. Mas o que, na verdade, Josué estava chamando a atenção era justamente isso. Nós estamos aqui, nós chegamos até aqui, a caminhada foi difícil, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés, Deus me conduziu a ser a liderança de vocês, mas agora nós já chegamos aqui, e uma vez que chegamos aqui, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos temer ao Senhor, devemos reverenciar esse Deus, devemos adorá-lo. Meus amados irmãos, podemos estar tão perto do lugar que é propício para adorar, mas ao mesmo tempo tão distante. Eu não quero dizer que o lugar da adoração é no templo, como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse à mulher samaritana no capítulo 4 de João, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então o lugar da adoração não é simplesmente no templo, mas convenhamos, irmãos, quando nós estamos aqui no templo, como é bom, como é agradável, como é propício para que nós venhamos a exaltar o Senhor, a adorar o Senhor, juntamente com os irmãos, estarmos adorando, estarmos cantando, estarmos louvando, estarmos orando, estarmos pregando, estarmos ouvindo a palavra de Deus de forma conjunta. Como é importante, meus irmãos, esse lugar aqui, o lugar propício para nós estarmos adorando ao Senhor. Mas não basta nós estarmos aqui, se o nosso coração está distante. E é justamente essa a preocupação de Josué. Não basta nós estarmos na terra prometida, nós devemos também estar com o nosso coração nessa terra. Não basta nós estarmos no templo, é necessário que o templo esteja em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. É necessário, meus irmãos, que o nosso coração sincero, quebrantado e contrito, na presença de Deus, venha com o coração quebrantado justamente para adorá-lo, para reverenciá-lo e aproveitarmos justamente o lugar propício para fazê-lo. No Salmo 112, versículo 1, diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então significa dizer, irmãos, que temer ao Senhor, o temor ao Senhor traz sabedoria, o temor ao Senhor traz vida, e o temor ao Senhor também faz com que eu e você seja bem-aventurado, faz com que eu e você seja mais do que feliz. Muitas pessoas estão buscando várias receitas para ser feliz, e compram muitos livros, às vezes 10 passos para a alegria chegar na sua casa, 15 passos para você ter uma vida abençoada. Meus irmãos, o temor ao Senhor é aquele que traz a verdadeira felicidade para a nossa vida, porque o temor do Senhor é o freio para o mal, mas um acelerador para o bem, para a glória de Deus, um acelerador para uma vida que glorifica ao Senhor. Ele freia quando na verdade estamos caminhando por caminhos tortuosos. O temor ao Senhor faz com que não resvale os nossos pés. O temor ao Senhor faz com que na verdade, irmãos, nós venhamos a escolher determinadas situações e em determinadas outras situações nós venhamos a parar, retroceder e ir para o outro lado. O temor do Senhor faz com que na verdade a gente não olhe coisas impuras. O temor ao Senhor faz com que nós não venhamos a pegar em coisas impuras. Mas o temor ao Senhor faz com que nós venhamos a nos aproximar daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, daquilo que é amável. O temor ao Senhor faz tudo isso. E é justamente, irmãos, isso a primeira lição que Josué estava dizendo ao povo de Deus naquele momento. Temam o Senhor. E aí ele vem para um outro ponto, quando diz: e o sirvam com integridade e com fidelidade. Depois de Josué falar sobre temer ao Senhor, Josué diz também que é importante que o povo de Deus que estava ali na terra, já prometida, eles deveriam servir ao Senhor. Amém? Servir ao Senhor. Mas irmãos, podemos servir ao Senhor sem agradá-lo. Você sabia disso? Nós podemos estar no serviço ao reino, ou pensando que é o reino. Nós podemos estar na igreja, podemos pregar, podemos cantar, podemos orar pelas pessoas,
podemos fazer ações sociais, podemos liderar o ministério da igreja, podemos fazer N coisas na casa do Senhor, mas mesmo assim não está agradando a Ele. Por isso que Josué, ele diz algo muito importante a respeito justamente do serviço a Deus. Ele diz: olha, vocês devem servir ao Senhor, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que Deus recebe o nosso serviço. Ele diz: com integridade e com fidelidade. Com integridade e com fidelidade. Infelizmente, talvez, essa palavra integridade, ser íntegro, infelizmente, em muitas igrejas, em muitos arraiais evangélicos, já não é uma conduta de muitos cristãos. Bem pouco tempo atrás, quando se falava que era cristão, não precisava nem, na verdade, fazer algum contrato, porque era a palavra de um crente, de um genuíno crente, e a pessoa aceitava aquela palavra como de fato, de verdade. Mas infelizmente hoje nós não temos visto isso. Estou falando evidentemente no sentido geral. A integridade tem faltado em muitos arraiais evangélicos. E eu não estou falando apenas na nave da igreja, mas também no púlpito da igreja. Eu me lembro que algum tempo atrás, quando eu estava ensinando em uma grande escola aqui em Campina Grande, e eu, como professor de filosofia, eu gravei uma videoaula, coloquei no canal no YouTube, e os meus alunos ali eu indicava para que eles pudessem assistir, para que vissem o conteúdo, e depois nós viéssemos a discutir em sala de aula. Mas, em um dos vídeos que eu gravei, teve um comentário assim, me escrachando mesmo, comentário terrível. Eu não sabia quem era, porque era anônimo. Tinha feito lá uma conta e era anônimo. Então eu pensei que era qualquer um dessas pessoas que assistem aí na internet. Fiquei na minha. Daí a pouco o diretor da escola me chama e me comunica que, na verdade, quem tinha feito aquilo ali tinha sido um aluno meu. E que os outros alunos acharam um absurdo o que ele tinha feito, amigos dele tinham achado um absurdo o que ele tinha feito e denunciaram o colega, porque eles viram que verdadeiramente o que ele tinha feito foi terrível. Então ali houve uma situação até chata, o menino chegou, o diretor pediu para que ele pudesse pedir desculpa, né, para mim ali em sala, para todo mundo, né, escreveu uma carta pedindo desculpa. Mas o que me chama a atenção em toda essa história, o que me impressionou mais, é que esse jovem, ele era da igreja. Esse jovem era de uma igreja séria em Campina Grande. A família dele era toda da igreja. E o que me chamou a atenção em tudo isso, irmãos, é justamente isso. Primeiro, que ele era meu aluno. E segundo, que ele era da igreja. E ele sabia muito bem que eu era pastor. E diante de toda aquela situação, ele revelou que ele tinha feito aquilo ali, porque na verdade eu não tinha dado a ele 5 décimos. Foi o estopim para que ele pudesse escrachar, se esconder e fazer coisas terríveis, que talvez ele pensasse que não fosse descoberto. Os próprios colegas denunciaram. Às vezes nós estamos pensando que aquilo que nós fazemos escondido vai ficar escondido, mas o Senhor sabe de todas as coisas e revela todas as coisas. E isso, irmãos, faz com que eu reflita um pouco sobre muitos daqueles que estão nas igrejas, mas que não estão vivendo com integridade e com fidelidade ao Senhor. Estão servindo. Ele tocava de uma forma belíssima um instrumento, um violino. Tocava violino na igreja, em todos os lugares. Mas, meus irmãos, a sua atitude não era uma atitude de crente, mas era uma atitude de ímpio. Mas estava dentro da igreja. Por isso que era justamente isso que Josué queria com que aquele povo de Deus tivesse cuidado. Não adianta nós estarmos na igreja
servindo ao Senhor, se nós não estamos servindo a Ele com integridade e com fidelidade. Ele conhece o nosso coração. Como diz o Salmo 139, não adianta nós nos escondermos dEle. Se nós fizermos a nossa cama no mais profundo do abismo, lá Ele está, irmãos. Não tem como se esconder do Senhor. Então, diante de tudo isso, nós devemos perceber que não adianta nós estarmos servindo ao Senhor de qualquer maneira. Amém? Olha só, algo importante também que eu gostaria de tratar a respeito disso, é que na verdade, o serviço ao Senhor deve ser não somente de qualquer forma, mas com fidelidade e integridade. A palavra do crente, ela deve ser sim, sim e não, não. O que nós devemos dizer aqui, irmãos, uns para com os outros, as pessoas devem confiar naquilo que nós estamos dizendo. Nós devemos ser fiéis ao Senhor primeiramente, e fiéis uns aos outros, e a nossa palavra realmente ser uma palavra de segurança para as pessoas que nos escutam. Deus não quer simplesmente o teu serviço, o nosso serviço. Ele quer primeiramente o nosso coração. Ele deseja o nosso coração. Ele se importa primeiramente com Ele. Ele trabalha em nós para trabalhar através de nós. Então Ele não quer os teus braços, as tuas mãos. Ele quer primeiro o teu coração. E aí sim, com o coração firme, pegando fogo pelo Espírito Santo de Deus, fazer a obra do Senhor. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, mas com integridade e com fidelidade. Se você está fazendo a obra de Deus sem o Deus da obra, você está recebendo o seu galardão temporal e não celestial. Você já está recebendo o galardão das pessoas batendo a tapinha nas suas costas e dizendo muito bem. Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor, com integridade e com fidelidade, a glória é dEle, a majestade é dEle, e o galardão iremos receber na glória celestial. O Senhor não recebe o serviço de qualquer forma. Muitas pessoas estão vivendo na igreja, servindo ao Senhor, mas eu costumo dizer que no automático. Você ligou o automático. Então você chega na igreja, você fecha os olhos, você ora, você canta, você ouve a palavra, vai para casa e a sua vida continua da mesma forma. O salmista, no Salmo 34, no versículo 1, ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O louvor ao Senhor deve estar sempre nos nossos lábios, irmãos. Não é somente quando tudo vai bem, mas também quando nada vai bem. O louvor ao Senhor deve estar nos nossos lábios, não apenas da boca para fora, mas do profundo do nosso ser, da nossa alma e do nosso coração. Não viva a vida cristã de qualquer maneira, irmãos. Não sirva ao Senhor de qualquer forma. Não entre no automático para adorar a Deus, levantando a mão, cantando, sem na verdade entender o que está cantando. Orando. Muitas vezes aquela condenação que Jesus Cristo traz no Sermão do Monte a respeito da oração, Ele nos condena nas nossas orações. Nossas orações muitas vezes são vãs repetições. E isso não tem nada a ver, irmãos, com as rezas que se faz lá na igreja católica. As vãs repetições é justamente palavras que na verdade não tem nenhum sentido e significado. Você está apenas falando, mas sem sentir aquilo que está falando. Você está orando da seguinte forma: ó soberano Senhor, Tu és maravilhoso, mas o seu coração não está nessas palavras. Talvez você nem acredite mais nisso. Por isso que Jesus, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, e nessa oração magnífica, maravilhosa para os seus discípulos, talvez nós podemos sim repeti-la, mas se formos repetir essa oração, devemos entender cada sentença que aquela oração diz, principalmente quando ela diz assim: seja feita
a tua vontade, assim na terra como é no céu. As nossas orações, então, não devem estar ligadas aos nossos próprios desejos, mas, sobretudo, à vontade de Deus. É certo que nós temos desejos, é certo que quando nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor, mas no final de todas as nossas orações, devemos sim dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Meus irmãos, ainda nesse versículo de número 14, ele continua na parte B: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Eles tiveram muitas experiências, o povo de Israel, passando por inúmeras circunstâncias, culturas, religiosidades, e talvez Josué estava colocando à memória deles o seguinte: vocês já tiveram experiência com essas religiosidades, esses falsos deuses dos amorreus, do Egito, do Eufrates, além do Eufrates? Vocês já tiveram experiência com eles, mas vocês viram que somente o Senhor foi aquele que tirou o povo de Israel do Egito e transportou até aqui nesse momento. Vocês sabem quem é o Deus verdadeiro, então é a esse Deus que vocês devem adorar. E antes de vocês adorar esse Deus, primeiro, joguem fora os ídolos, os deuses que estão no seu coração. Como dizia já João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós construímos diversos ídolos. Nós estamos construindo ídolos que talvez, às vezes, são ídolos até benéficos, bons, não são tão ruins, mas que na verdade não pode dividir a glória do Senhor. A glória do Senhor não pode ser dividida. Nós estamos colocando muitas vezes a nossa esposa, os nossos filhos, num lugar que não pertence a eles. Estamos o adorando, estamos idolatrando a nossa família, estamos idolatrando o nosso cônjuge, no lugar que não é dele. Ele não vai aguentar isso. Então existem coisas, irmãos, que nós devemos lançar fora. Nós devemos lançar fora esses falsos deuses. Nós devemos lançar fora os ídolos que habitam constantemente guerreando contra o nosso coração. Existe crente que, se tiver jogo do seu time de futebol, ele não vem à igreja. E se for aquele jogo final de campeonato, o pastor vai ficar orando sozinho em muitos lugares. Infelizmente, irmãos, o ídolo não é só uma cultura, é só um jogo. E às vezes isso tem colocado um lugar no seu coração que somente deve ser do Senhor. Lancem fora, joguem fora os deuses, os ídolos, para que assim vocês estejam de fato abertos para que o Senhor possa construir algo maravilhoso no seu coração. Meus irmãos, depois disso, Josué ele chega no versículo 15 e fala algo também relevante para nós nessa noite. Quando ele diz: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Em outras versões, eu, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que é que Josué estava querendo ensinar para aquele povo e ensinar para nós nessa noite? Escolha o Senhor para o bem da sua família. Escolha o Senhor para o bem da sua família. Uma vez que nós entendemos que nós devemos temer a Deus, uma vez que nós entendemos que nós devemos servir ao Senhor com integridade e fidelidade, lançando fora os deuses, os ídolos do nosso coração, devemos agora, de forma positiva, escolher o Senhor para servir a Ele. E não somente escolher o Senhor para servir, mas dizer: eu escolho, juntamente com minha família, servir ao Senhor. Evidentemente, irmãos, que Josué estava dizendo para os seus irmãos: vocês devem tomar uma decisão.
E essa é a decisão mais importante da vida de vocês. Vocês devem escolher. Vocês escolham. Quem é que vocês querem servir? Vocês querem servir aqueles deuses lá? Se vocês quiserem, tudo bem. Mas eu decidi, eu escolhi, juntamente com a minha família, servir ao Senhor. Meus irmãos, evidentemente que Josué não poderia garantir a salvação da sua família. Não é isso. Ninguém pode garantir a salvação da sua família no Senhor. Porque quem salva é Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem convence. Mas o que Josué estava dizendo é: se depender de mim, eu vou fazer de tudo para que a minha família sirva ao Senhor. Se depender das minhas decisões, das minhas escolhas, das minhas atitudes, das minhas ações, do meu ensino, de onde eu vou, onde eu deixo de ir, eu decidi servir ao Senhor e a minha família vai junto. O que, na verdade, irmãos, tem faltado muitas vezes é que nós temos, na verdade, fugido da responsabilidade de conduzir os nossos no caminho do Senhor. A responsabilidade prioritária, primeira, de fato, é do homem, do sacerdote do lar, de conduzir a sua família no caminho do Senhor. Mas, se em determinado momento, não é ele que é crente, não é ele que é convertido, mas é a esposa tem que fazer com que a família também seja conduzida ao Senhor. Mas se não é a esposa, é o filho que conduz a família ao Senhor, em oração, em ensino da palavra, em ações, para que o Senhor chegue com salvação naquela casa. Na minha casa, eu me converti aos 19 anos, eu fui o segundo da minha casa a me converter, né? Mas a minha irmã mais nova, ainda adolescente, acho que 13, 14 anos, ela foi que se converteu primeiro. E quando ela se converteu primeiro, irmãos, ela ia para o matutino todos os dias na igreja. E a oração dela era: Senhor, salva a minha família. Salva a minha família. E de repente aquela minha irmã chegava na nossa casa, nós dormíamos no mesmo quarto, numa beliche. E de repente eu dormia numa parte e ela dormia em cima. E ela começava a orar, começava a interceder pela família, começava a se quebrantar, começava a chorar. Eu não entendia aquelas coisas. Quando ela começava a chorar, irmãos, eu disse: rapaz, por que essa menina só vive chorando agora? Essa menina, depois que entrou na igreja, só vive chorando. Eu dizia: mãe, essa igreja está fazendo mal para essa menina só vive chorando. O pessoal ia lá para casa, fazia pequeno grupo, eu ficava dentro do quarto trancado, não queria nem ouvir aquilo ali. Vários pequenos grupos. Mas um dia o Senhor me alcançou. E isso tem a ver também, irmãos, com decisões, com escolhas, para que ali pudesse orar, para que a casa pudesse ser alcançada. Eu escolhi, como dizia Josué, talvez nessa noite nós devemos fazer essa resolução, nós devemos escolher verdadeiramente conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor. Minha esposa, que aqui está também, ela é a irmã mais nova da casa, ela é a primeira também que o Senhor salvou, que o Senhor alcançou, e ela começou a orar por sua família. E hoje, meus irmãos, foi a irmã que chegou, foi o pai que chegou, foi a mãe que chegou, foi o irmão que chegou. Louvado seja Deus, irmãos. E é isso que acontece. Nós não podemos desistir, nós devemos insistir, perseverar, não desistir, irmãos. Nós devemos então bater no peito e dizer: se for da minha responsabilidade, se depender de mim, eu vou conduzir a minha família no Senhor. É uma tomada de decisão, irmãos. É uma tomada de decisões, não uma apenas, mas uma tomada de várias decisões. Às vezes, nós querendo agradar aquela pessoa que é da nossa família, nós vamos até lugares que eles pedem para que nós venhamos a ir, e lugares que muitas vezes não glorificam a Deus, somente para agradá-los.
enquanto que nós deveríamos estar intercedendo, orando, dizer, olha, eu não vou poder ir para lá, mas eu estou continuando orando por sua vida. Eu quero que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu estou intercedendo por você, não vou para lá, não é por causa de você em si, mas é porque aquilo que eu creio não é o lugar ideal para estar. Nem todo lugar, irmãos, nós devemos ir, nós devemos estar, devemos conservar o nosso coração e a nossa mente para a glória de Deus. E essas pessoas que fazem parte do nosso seio familiar, muitas vezes vão perceber a nossa atitude e verão que nós agimos de forma totalmente diferente da condição deles, da vida deles, da tragédia da vida deles. Assim, irmãos, justamente hoje muitos pais têm se eximido da responsabilidade de conduzir os filhos no Senhor. Quando eu falo pai, estou falando pai, mãe. E o que acontece muitas vezes eu vou levar meu filho para EBD. E aí leva o filho para EBD e terceiriza. A igreja vai ensinar nos caminhos do Senhor, e aí eu já estou bem, já estou levando para a igreja. Você deve levar para a igreja, sim, é bênção. Mas nós devemos também ensinar os nossos filhos a orar. Nós devemos ensinar os nossos filhos, irmãos, a ler a palavra. Devemos ensinar e conduzi-los no caminho do Senhor. Não é apontar o caminho, mas é conduzi-los, é andar com eles. Tem outros que dizem assim, olha, meu filho, vá para a escola dominical. Mas ele mesmo não vai. Ele não vai. E aí o filho, a princípio ele pode até ir, ele começa indo. Mas quando ele começa a enxergar que o pai, ele não toma decisões sábias, ele vai dizer, olha, se meu pai não vai, eu também não vou. Então, irmãos, nós tomamos diversas decisões, escolhas na nossa vida, que vai fazer toda a diferença, se a nossa família vai ser alcançada por Cristo ou não. Como eu falei, não dependia de Josué, não depende de nós, no sentido último da coisa. Mas, se nós estivermos realmente cumprindo a palavra do Senhor, conduzindo os nossos ao Senhor, tenha certeza que o Deus de misericórdia e de graça, Ele pode nos ouvir. Ele pode ouvir o nosso clamor, irmãos, e derramar bênção sobre as nossas vidas. Assim, queria justamente encerrar dizendo o seguinte, você, pai, diga isso. Se depender de mim, eu e os meus filhos e a minha família servirão ao Senhor. Você, mãe, possa bater no peito e dizer, se depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você, filho, nessa noite, talvez somente é você que é crente na sua casa, seus pais não são, vivem uma vida devassa. Mas você pode dizer, eu decidi, eu escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esposo, diga isso. Se a sua esposa não está no caminho do Senhor, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esposa, mulher sábia, você que tem lutado bastante, que tem vindo à igreja e muitas vezes com luta, com choro nos olhos, quando seu marido fica em casa, fica na bebedeira, fica nos bares, e você vem à igreja, e parece que na verdade aquilo não tem feito algum efeito na sua vida, você possa dizer nessa noite, eu escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chame a responsabilidade para você, não desista, insista, persevere, escolha certo, vale a pena renunciar, a algumas coisas, para que os frutos sejam colhidos um pouquinho mais à frente, para que os frutos, meus irmãos, chegue verdadeiramente a gente perceber com os nossos olhos. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, irmãos. Essa semana passada, Deus teve uma experiência, nós tivemos uma experiência muito maravilhosa com o Senhor, que a nossa família, a família da minha esposa, tem passado por adversidades nesses últimos dias, nesses últimos tempos, principalmente o cunhado da minha esposa, acometido com um tumor na cabeça. Ele não era crente, a minha cunhada, crente no Senhor, buscando o Senhor,
Muitas vezes ia para a igreja, o marido não ia. Muitas vezes, irmãos, não ia para a igreja porque o marido não queria. E ficava aquela luta, talvez a luta de muitas mulheres que aqui estão, de muitas mulheres de Deus que aqui estão. E ela ficava lá naquela condução, dentro daquela adversidade. Descobriu o tumor no dia. No outro dia, ela descobriu que estava grávida do segundo filho. Então foram coisas assim, de um extremo a outro. E aquele homem, nós estávamos sempre com ele, conduzindo ele no hospital para fazer a cirurgia. Estávamos junto com ele na radioterapia para que ele pudesse ali fazer o seu tratamento. E sempre pregando a palavra de Deus àquele homem. Um momento propício para que ali ele pudesse, quem sabe, escutar. E muitas vezes, irmãos, ele sem entender muito por causa do tumor na sua cabeça. Mas quinta-feira eu fui na sua casa. Ele disse, olha, eu vou na sua casa quinta-feira e vou conversar com você. E quando eu cheguei lá, ele disse, pastor, pode falar. Pode falar. O que é que você tem para me dizer essa noite? Meus irmãos, eu comecei. Eu falei da inspiração da Bíblia. Eu falei porque a Bíblia era inspirada por Deus. Eu comecei a narrativa bíblica. Eu falei sobre o pecado. Eu falei sobre juízo. Eu falei sobre salvação em Cristo. Citei vários textos. Passei 1 hora pregando para aquela pessoa, para aquele homem. 1 hora pregando para ele. No final disse, você quer confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Ele disse, eu quero me entregar ao Senhor Jesus. Eu disse, chama sua esposa, a gente vai orar agora. Aquela esposa que passou vários anos orando pelo seu esposo, indo para a igreja sozinha, irmãos. Mas o Senhor alcança e faz um milagre. Então, irmãos, escolha, decida, chame a responsabilidade. Não desiste, irmãos, de orar, de interceder, de buscar o Senhor, de trabalhar na obra do Senhor, com integridade e com fidelidade, temendo a Ele, adorando a Ele, reverenciando a Ele, porque Ele é merecedor de toda glória, de toda honra e de toda adoração. Escolha o bem para a sua família. Escolha servir ao Senhor, dedicando todas as suas forças para conduzir os seus no caminho de Deus.